E aí você começou a ter outros sintomas associados? Aí começou. Aí Dor no abdômen. Isso. Só que a minha sorte, a minha bênção é que eu já estava internada. Claro. Então, era tudo eles iam controlando já muito no início. Sim. Então, sim, eu comecei a sentir dor na cabeça. Uhum. As minhas mãos eu sentia muito inchadas, eu tinha dificuldade de fazer esse movimento. E aí eu comecei a inchar. Aí, quando pegou pra Camila, foi quando associou a dor de cabeça com a dor no estômago. Aí a Camila se desesperou. Porque aí começou um atrás do outro, entendeu? Mas era uma dor de estômago que você tinha quando você comia ou era independente de... Não, é uma dor... É uma dor como, assim, você consegue explicar? É uma dor horrorosa. É uma dor de estômago, tipo uma esofagite, assim. Tipo uma coisa muito... Inflamado. Muito dolorosa, você com um socão, assim, na boca do estômago, você fica assim, ó. E não para de doer, é uma dor mesmo. Contínua. E quando eu comecei a sentir essa dor, foi quando eu subi pra UTI. Gente, eu senti mais de medo de ir pra UTI do que pro meu parto. Quando eu subi pra UTI, eu falei, meu Deus do céu, agora o negócio tá feio mesmo pro meu lado. É porque a UTI também assusta, né? Claro que assusta. Todo mundo sabe que é o último lugar dentro de eu grávida, com uma nenenzinha extremamente prematura na barriga. Foi assim, pânico. Eu queria só falar um ponto de atenção, que a gente, na pré-eclâmpsia, a gente tem duas formas de complicação dela. Não, a primeira forma seria a HELP, né, que é a alteração das enzimas hepáticas, uma destruição dos glóbulos vermelhos, plaquetas baixas na mãe. E a outra forma de complicação da pré-eclâmpsia é a eclâmpsia, que é a convulsão. E a eclâmpsia, ela dá mais sinais pra gente, porque esses sintomas que a Lécia tá falando, trazem pra gente um risco iminente dela convulsionar, que é a eclâmpsia. Então, ela começa a apresentar dor de cabeça, dor de estômago e alterações visuais. Se a paciente tem essa tríade, assim, corre, gente, associada à hipertensão, porque ela pode, sim, convulsionar. E isso pode levar, não só sequelas para a mãe, mas também um risco muito alto para o bebê, entendeu? Então, e a gente tem como estabilizar essa mãe antes, que é na UTI, usando o sulfato de magnésio, que é uma das estratégias que a gente tem, e provavelmente parto, porque o parto, ele resolve, né? E foi isso que vocês fizeram. A gente foi pra UTI. Ela foi pra UTI, e qual foi o que foi Primeira coisa feito? que foi feito foi o sulfato. Gente, sulfatar é um negócio muito estranho, porque aquece o nosso corpo inteiro. É uma sensação muito estranha. Mas que é isso? Sulfato do quê? Sulfato ferroso, né? Magnésio. De magnésio. Que, enfim, ele cuida da sua parte neurológica. Por quê? Você vai convulsionar, né? Claro. Então ele meio que mantém, ele estabiliza, ele ajuda. Então eu lembro que assim que entrou, a minha dor de cabeça já começou a melhorar, a minha dor no estômago começou a melhorar. Só que o meu líquido amniótico começou a baixar. Então era toda hora assim. Quando eu tava indo mal, eu melhorava um pouquinho, a Sofia tinha uma piora. Aí quando a Sofia, sabe, era sempre assim. Entendi. Só que chegou um ponto que a Camila falou assim, nem você tá bem e nem ela mais tá bem. Tipo, porque chega isso, né? Óbvio que o melhor lugar do mundo para um bebê é dentro da barriga. Mas chega um ponto que já não é mais favorável nem pro bebê estar ali dentro, porque ele vai entrar em sofrimento. Claro. Então foi aí que... Mas aí vocês decidiram que iam fazer o parto extremo. Prematuro extremo. Isso, a partir de 28 semanas a gente fala que é prematuro extremo. Que vocês iriam fazer o parto, ou ela teve já sintomas Entrou em trabalho de parto? Entrou em trabalho de parto. Não entrei em trabalho de parto. Foi uma coisa que tipo, a gente ficou até meio que negociando com, tipo, cada dia, imagina pra uma mãe ouvir isso. Olha, mais um dia sua filha ganha mais 2% de chance de vida. Eu quero ficar aqui no hospital até o máximo que der. Claro. Mas não é assim que as coisas funcionam, né? Então, quando a Camila olhou pra mim e falou, Lécia, seu fígado tá... Porque o meu caso foi a HELP, né? Eu não convulsionei, eu entrei no sulfato e o meu foi falência de órgãos. Então os órgãos foram se complicando. E é pior, né? É péssimo, porque depois se você perde um dia a mais, você fica 80 dias numa UTI. Entendeu? Então o medo da Camila era ter esse time muito curto, entendeu? Nossa. Então ela tava lidando com a vida da neném e ela ali, sabe? Tendo que faz ultrassom de abdômen pra ver se o fígado tava bem, se tinha uma iminência de rotura hepática. Então, assim, são coisas extremamente graves que de uma hora pra outra complicam, né? Mas era engraçado, eu lembro, indo pro hospital, o Ricardo me liga. Acho que ela tá voltando a dor de estômago dela, assim, sabe? E logo eu já chegava. Porque, assim, a gente ficava sempre nessa tensão, né, desse parto iminente. E a gente tava tentando
Porque o sulfato de magnésio é uma coisa importantíssima, na verdade, que a gente dá pra mãe na pré-eclâmpsia, mas uma paciente que o bebê precisa nascer por outra razão, que também é prematuro, ele é muito bem-vindo porque ele faz uma neuroproteção fetal. Então, o sulfato de magnésio, ele pode ser uma estratégia, inclusive pro bebê prematuro extremo, que a gente não tá falando da pré-eclâmpsia. Então, a gente sulfatou, a gente sabia que a Sofia precisava nascer, então a gente sulfatou, a gente fez corticoide pra amadurecer o pulmão, né, pra gente dar maior chance pra ela. E esse timing que a gente conseguiu da internação até ela nascer foram 2 semanas, porque a gente teve um momento, vamos tentar chegar onde a gente pode, né? E assim, um outro ponto, né, que eu acho que é importante falar, que eu sempre trago, que eu falo assim, escolher mãe ou filho, eu nunca gostei muito dessa história não, Então, gente. eu queria perguntar sobre isso justamente. De que o filho Escolher que mãe, decide? filho, né? Porque a vida do filho, porque é óbvio que porque- todas nós... É porque se não tem a vida da mãe, não tem a vida do filho também. Isso. Porque foi o seguinte, o doutor Cordioli entrou no quarto, e o doutor Cordioli, ele lida o tempo todo com isso, né? Então ele já fala um pouco mais direto. Pediatra? Ele é do hospital. Ele é do hospital. Uhum. E aí ele chegou pra mim e falou, olha, eu acho que você tá tendo uma help, preciso que você tenha, preciso que você pense que a gente tem que salvar a árvore, óbvio que a gente vai tentar salvar o fruto, mas a gente tem que prezar pela mãe, a gente tá de olho em você, estamos de olho na neném, mas a gente precisa salvar a sua vida. É triste, né? Você fica triste. assim... Porque não você quero. não é você que escolhe. Você não tem essa opção, Não, botão, porque se né? a gente tivesse que escolher... Era neném, óbvio, a Sofia. Óbvio. Então, mas eu acho que eu tento olhar de uma forma, eu acho que até por ser mãe, enfim, que eu falo assim, olha, se você não tá bem, o bebê não tá bem. Eu não consigo fazer esse jogo, né? Porque como mãe, eu pensaria nos meus filhos, né? Assim. Então, mas é isso, sabe? Que horas, Camila, que a médica sai de cena e o ser humano entra em cena? Eu acho que as coisas, pra mim, pelo menos pra mim, são muito entrelaçadas, né? Assim, eu não consigo separar porque eu realmente acho que a gente tem que ter empatia no sentido de se colocar no lugar, enfim, de uma forma que eu seja racional o suficiente pra agir de forma adequada, né? Assim, eu acho que é isso. Então, assim, eu tenho que ter empatia, eu tenho que me colocar no lugar, eu tenho que imaginar, ponderar tudo o que tá acontecendo, porque eu sei que é difícil, ao mesmo tempo ser bem racional, de falar assim, gente, isso agora é isso, entendeu? Né? Porque eu não posso deixar também, né, toda essa emoção tomar conta de mim, que me impeça de alguma forma de tomar as melhores decisões, sabe? Então eu acho que é esse ponto, mas as coisas são muito entrelaçadas, não tem jeito. Em alguns momentos difíceis, né, como a gente vai falar depois, realmente, essas horas a gente acaba voltando muito pro ser humano mesmo, né? Assim. Existe prevenção? Eu fiz tudo que tinha que fazer, por exemplo. Eu tomei AS desde o início, eu tomei o cálcio, eu usava as melhores vitaminas, eu trazia vitamina de fora do Brasil, tipo, tudo eu tentava fazer da melhor maneira, mas é isso, né? Eu segui o protocolo certinho. O carnaval, cancela carnaval, não tem carnaval, não tem isso. Agora, a sua família tem pressão alta, você tem isso na família, geneticamente? Então, aí, quando tudo aconteceu, todo mundo senta e começa, vamos embora, vamos puxar aí o mapa, né, da arvorezinha, investigar. E aí, uma tia-avó, lá atrás, já tinha tido pré-eclâmpsia. Mas a neném sobreviveu. Ela faleceu. Nossa. E no meu caso, eu fiquei, a minha filha foi. Só que isso a gente descobriu muito depois. Mas assim, é distante, não, né, é da família, mas não é a sua mãe. Não é minha mãe, não é minha avó, entendeu? Mas, enfim, elas não tiveram. Mas também saber isso antes não tinha... Não ia. Que tudo foi feito, né? Exatamente. E outra coisa também que eu quero muito falar é que eu vejo muitas pessoas falando toda hora, então trombofilia. Gente, a Camila me passou todos os exames que vocês possam imaginar na vida de vocês. Eu fiz pra SAF, eu fiz tudo que vocês possam imaginar. Ela me revirava do avesso e eu sempre dei negativo. Sempre, meus exames sempre deram negativo. Eu fiz antes, eu fiz durante, que até a galera não gosta que faça, eu fiz todos. E a gente não achava, porque muita gente fala, não, isso era trombofilia. Mas a gente tá associada, pode estar associada? A má placentação pode estar associada à trombofilia.